Olá, eu sou o Will e você está no meu canal. Aqui a gente fala um pouco sobre a Bíblia e sobre as coisas atuais que estão acontecendo. E o assunto que a gente tem para tratar hoje é nessa questão. E aí, essas coisas que estão acontecendo, será que Deus tem culpa? Ou será que eu sou culpado? Ou será que a humanidade é culpada? É o que a gente vai ver hoje, que a Bíblia nos fala. E para começar, para um texto em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: come livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então vamos lá. Eu acredito plenamente na soberania de Deus. Deus, ele tem poder para fazer tudo e qualquer coisa, aquilo que ele imaginar, aquilo que ele quiser fazer. Só que a soberania de Deus, ela não anula a minha responsabilidade. Até um tema que sempre tem por aí pelos YouTubes, pelas mensagens afora, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E em nada interfere a soberania de Deus na minha responsabilidade e na sua responsabilidade. Aí entra algumas questões que a gente pode pensar. Deus é o autor do mal? Será? Por que Deus permite que as coisas ruins aconteçam? Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. E aquilo que a gente vive na nossa vida é assim. Se eu bater a mão, eu vou ter uma reação, que vai ser o quê? Uma reação de dor, uma reação de hematoma, uma reação que algumas coisas vão acontecer comigo, de qualquer forma. Ou caso eu pegue meu carro e corra muito, o risco de acontecer uma reação de um acidente e de eu conseguir andar totalmente disciplinado na direção do volante. É muito fácil essas coisas acontecerem, porque é a reação que eu estou provocando para buscar uma reação. E dentro da Bíblia, dentro daquilo, desde essa criação do mundo em Gênesis, Deus deixou para o homem duas responsabilidades extremamente importantes. A primeira responsabilidade foi, que está no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então a responsabilidade do homem cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar de tudo isso, de todas as coisas do nosso universo, de tudo aquilo que o Criador ele fez em 6 dias e o sétimo descansou. O homem é totalmente responsável. E a gente vem vendo que as ações que a humanidade vem tomando ao longo dos tempos, que de tudo isso que vem acontecendo, as causas do desmatamento, da extinção de alguns animais, da poluição dos rios, isso tem de uma certa forma afetado as nossas vidas, afetado totalmente o nosso sentido de viver, a escassez de água, a escassez de comida e várias coisas. E conforme o tempo vai passando, essas coisas tendem a piorar cada vez mais, porque o homem ele não cuida daquilo que Deus tem colocado para ele cuidar. Como ele disse no Jardim do Éden para Adão, olha, cuida das coisas, você é responsável por cultivá-las, você é totalmente responsável por isso. Sei que o texto aqui também está falando a respeito do Jardim do Éden, mas isso não anula a responsabilidade do nosso cuidado com a natureza, por mais que o texto esteja falando especificamente no Jardim do Éden, mas para a gente vale da mesma forma, porque as consequências e as causas que nós sofremos estão aí em todo o ano que a gente vive, como enchentes, baixa umidade do ar, por conta do desmatamento das queimas, das florestas. Então isso, por mais que vá no Jardim do Éden, Deus falando, para nós também vale da mesma forma. E voltando a falar a respeito disso, desse cuidado, de que eu falei de uma reação provoca uma ação, de uma ação provoca uma reação, nesse caso, nós temos sentido da mesma forma. Aí eu posso dizer que a culpa de algumas coisas, aí a gente tem que dirigir a Deus por essas coisas acontecendo? Eu não vejo motivos para que fale que sim, que é culpa de Deus, que Deus permitiu isso. Às vezes são coisas que nós buscamos. As coisas que estão para acontecer, às vezes estão totalmente determinadas por Deus para que aconteça. Só que tem coisas, tem ações que eu provoco e eu vou receber uma ação de qualquer forma. Não tem como escapar disso. Deus é soberano, Deus é único, é absoluto em tudo. Só que a minha responsabilidade com aquilo que eu faço, com aquilo que Ele deixou para mim, causa consequências em mim.
E as consequências eu vou recebendo ao longo dos tempos. Isso é na parte que a gente está falando a respeito da natureza, das coisas que Deus deixou, para provar que uma ação corresponde a uma reação, sim. Isso é sem dúvida. Agora vamos entrar para a gente falar a respeito sobre essa pandemia que a gente está vivendo, sobre o Covid-19. E aí? Aonde que essas coisas entram nesse texto? Aonde que a gente pode entender? Será que Deus tem culpa nisso, realmente? Então, nessa primeira parte que a gente conseguiu entender é a respeito disso. Agora vamos para essa parte do texto que Deus ele deixa duas responsabilidades para o homem. A primeira foi que a gente falou sobre o cuidado com as coisas, que uma ação a gente está vendo que gera uma outra reação. E agora a parte mais importante para a gente conseguir entender isso, que é no versículo 15, e Deus disse assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim dele para cuidar e cultivá-lo, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento e do bem e do mal, porque o dia em que der a comer, certamente morrerá. Aí é que tá. As duas responsabilidades que Deus deixou para o homem foi de cuidar e de obedecer. Aí é que entra essa questão que a gente pode falar. O pecado entrou no mundo por conta da desobediência do homem. Porque Deus falou: não coma da árvore. Se você comer da árvore, certamente você vai morrer. O que Deus estava alertando ao homem é que ele deixaria de ser, ele voltaria ao pó da terra como ele, da mesma forma que ele ressurgiu. Que por conta do pecado abriu-se espaço para que a morte entrasse no mundo. Tanto que mais para frente nos textos a gente vai ver a respeito de Caim matando Abel e de várias outras situações ao longo da Bíblia, como o próprio dilúvio. Então foi uma ação que o homem fez em desobedecer a Deus, que deixou com que o pecado inflamasse ele e que a morte entrasse no mundo e acontecesse o que tinha acontecido. Então, Deus ele tem culpa nisso? A resposta é: não, Deus ele não tem culpa. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A ação que o homem correspondente dele, que é o pecado, ocasionou o quê? Morte. Ocasiona isso, ocasiona catástrofes, ocasiona tudo isso. Mais versículos atrás vai dizer que por causa do pecado, o amor de muitos esfriariam por Deus, por causa do pecado, muitas coisas iriam acontecer de ruim, e isso é o que tem acontecido. Então, a Bíblia, Jesus nos alerta em Mateus que são os princípios das dores, as coisas que vão acontecendo, que teria enfermidades, que teria terremotos, que teria reino contra reino, guerras, que teria vários outros tipos de coisa ainda para acontecer. Eu costumo classificar que essa Covid seria como a ponta do iceberg, seria a entrada da porta para os tempos finais daquilo que está acontecendo. Só que em nada disso Deus ele tem culpa. Porque Deus, ele é soberano. Ele é soberano. E a culpa é totalmente nossa. Por conta do nosso pecado, essas coisas acontecem. E tem que acontecer porque Deus ele é um Deus justo e santo. Ele não pode ser culpado pelo mal. Não pode ser culpado pelo mal. Não tem como Deus ele ter culpa disso. Deus é que criou esse mal. Deus permitiu. Deus ele permite que aconteça porque ele é soberano. Mas ele permite que isso aconteça por conta do pecado do homem. O homem é responsável por isso. O homem é responsável por isso. O final dos tempos, a responsabilidade de entrar essas coisas, essas pandemias, essas coisas, por conta do homem. O homem é culpado disso. O homem que abriu a porta para que essas coisas acontecessem. Em respeito ao quê? Em desrespeito ao quê? Desrespeito à desobediência. Ele desobedeceu, o pecado em todo mundo e veio a morte. E está lá escrito em Romanos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Às vezes as coisas tardam a acontecer, mas não quer dizer que elas não irão acontecer. A justiça de Deus se cumprindo com a humanidade. Deus ele é tão soberano que aquilo que acontece comigo e com você, a justiça dele. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Porque nós merecemos isso. Nós merecemos. Então, essas coisas que estão acontecendo no mundo, Covid-19, essa pandemia total, infelizmente é culpa nossa. Por conta do nosso pecado. Por conta de não nos voltarmos para Deus. Em não obedecermos
As duas coisas que ele deixou e falou para Adão no jardim do Éden, falou pra gente. É o que? Cuide da terra, cuide das coisas, porque há consequências. E as consequências vieram. Até nesse texto, mais para frente, a gente pode falar que Deus ele não deixou de imputar a sua justiça para nenhum dos personagens bíblicos citados na Bíblia. Adão teve a sua culpa, Eva teve a sua culpa, a serpente teve a sua culpa, todos foram punidos. Porque a culpa foi deles. Deus ele é santo, ele tem que aplicar a sua justiça. Ele é soberano, ele tem que aplicar. Não é que ele permite que isso aconteça para nos castigar, não. É culpa nossa. É totalmente nossa. Totalmente nossa. Nós somos responsáveis. E uma ação gera uma reação. E a ação do pecado é, infelizmente, gerar morte. E nós, infelizmente, por não nos voltarmos para Deus, deixamos com que essas coisas aconteçam. E a gente não poderia deixar que essas coisas acontecessem conosco. Mas ainda há um tempo de nos voltarmos para Deus. Ainda há o tempo. Ainda há o tempo.